Fala Ninja, beleza? Bem-vindo à nossa degustação da Formação Manufatura Proteus. Tudo bem? Continuando aqui a nossa degustação, nessa aula 3 nós vamos falar como estruturar corretamente um produto dentro do Proteus. Então, produto Ninja, aqui é já a dica de Ninja, é a base de tudo, é uma estrutura de produto. Então, quando a gente vem da produção, a gente cria o quê? Uma engenharia de produto. Então, a engenharia cadastra algumas informações dentro do cadastro de produtos. Depois, na nossa formação completa, você vai ver o passo a passo em cima, nas abinhas, cadastros gerais, impostos, MRP. Eu passo por todo esse processo. Então, geralmente dentro de uma empresa, Ninja, existem várias pessoas que cadastram produto. Tem a primeira pessoa que é engenharia de produto. Então, ele vai lá e vai fazer aquele protótipo do produto. Então, vou produzir isso, vou produzir uma caneca. Então, tem aqui a estampa da caneca, tem o jeito da caneca, tem o material que eu tenho que usar. Então, eu tenho o BOM, Bill of Material, que a gente chama de ficha técnica. Essa ficha técnica, ele vai e coloca no sistema. Mas ele não precisa, a pessoa de engenharia, não precisa conhecer as partes fiscais do produto, entendeu? Então, por isso que é feito em abinhas separadas. Cadastrais ele coloca cadastro, coloca unidade de medida, CPA, PI, CMP, o produto que vai ser, como que vai ser. Então ele monta toda a estrutura do produto. Então ele começa pelo BOM, a lista de materiais, o Bill of Materials. Ele vai lá e coloca toda a informação do produto, beleza? Aí, uma segunda fase, então a gente ainda não liberou o produto. A gente chama está criando um protótipo, vamos chamar assim, né? Então ele está criando o protótipo, ele fez a ficha técnica, ou numa planilha, definiu todos os itens, quantidade, o que vai ser feito, beleza, ele colocou lá no sistema. Essa informação que foi para o sistema, ele colocou lá na parte de cadastrais, geralmente. Complementos de produto, na parte de baixo, ele complementou alguma coisa, talvez seja um certificado que tem que ter o produto, alguma coisa assim, ele foi lá e colocou. Então essa é engenharia do produto, que é por isso que a gente fala da indústria 4.0. A gente vem desde a engenharia do produto, evoluindo até exportação, importação. Então a gente tem engenharia de produto, nessa nossa formação Manufatura Proteus. Vem planejamento, controle de produção, estoque, custos e controle da qualidade. Então, por isso que eu falo, né? Mais para frente eu vou falar, te provocar. Se você está preparado para a indústria 4.0, a gente tem até lives aí embaixo que a gente já disponibilizou como bônus para você entender. Maratona lá as lives, bacana, vale a pena você entender todo o processo. Então ele cadastrou, aí vai para o sistema, alguém vai colocar os impostos, a parte fiscal do produto. E depois vai ter mais uma abinha de MRP. O que é a abinha de MRP? Se vai ser produzido em lote, se é lote mínimo, lote econômico, se vai ter ponto de pedido, o lead time de entrega daquele produto, se é uma matéria-prima, um PI, qual o lead time de compra daquele produto, o PI é interno, né? Então quais as matérias-primas que precisa comprar, tudo isso. E a parte fiscal coloca lá. Adquirido no mercado nacional, importação direta, importado, adquirido dentro do nosso mercado. Então tem lá a classificação fiscal do produto, entendeu? Então, por isso que tem todo esse trabalho em cima da engenharia. Um cadastro bem feito, por isso que a base de tudo é a estrutura do produto. Depois que ele montou essa estrutura, foi aprovado, beleza? Aí eu vou montar, pegar esses itens, vou colocar na minha estrutura, que é a minha ficha técnica, eu vou jogar dentro da minha estrutura. Primeiro cadastrei todos os produtos, pode ter 20, 30, tem uma receitinha de bolo lá. Nosso pendrive tem a carcaça, tem o chip, né? Aí depois tem roteiro, montagem, soldagem, entendeu? Então eu vou montando o meu pendrive, tem a placa, o circuito do chip. Então tem alguns itens que a gente monta toda a estrutura. A nossa formação é baseada na montagem do pendrive, tá? Aí eu faço a estrutura do produto. Na estrutura do produto eu vou falar, eu vou precisar um desse, dois desse,
1 quilo desse, uma peça dessa, entendeu? Então eu montei toda a estrutura. Então aí sim é que começa a funcionar. Aí sim eu vou colocar isso para produzir, né? Aí eu vou colocar para produzir. Produzindo, eu vou ter que saber quanto tempo demora para produzir, o que eu preciso produzir, como que eu preciso produzir. Então, por isso que toda a estrutura tem que estar bem montada. Aí vem o quê? As necessidades, MRP. A necessidade de compra. Eu vou comprar, eu vou solicitar a compra. É um serviço, eu vou ter que fazer fora, eu vou ter que beneficiar. Então, você vê que tudo começa pela estrutura do produto. Produto bem cadastrado, operação eficiente. Sem estrutura correta, os custos, estoques e a produção ficam comprometidos. Quais são as partes essenciais? Claro que eu falei. Cadastro de produto, campos obrigatórios. Unidade de medida, sou eu da engenharia de produto que vou colocar. Classificação fiscal e tributária é minha área fiscal que vai colocar. Grupo de produto é minha área fiscal que vai colocar. Curva ABC, estratégias de estoque, é meu MRP que vai colocar. Beleza? Então, hoje a gente tem o que? Um Fluig. Fluig é a ferramenta, um workflow, que várias empresas estão fazendo isso. A gente customiza, esse produto ele fica bloqueado, enquanto não tiver aprovação de 3 áreas dentro da empresa, 4 áreas dentro da empresa. Entendeu? Eu fui lá, eu sou da engenharia de produto, eu fiz, coloquei meus campos obrigatórios, ó, tá liberado para o fiscal colocar informação. Tá, ele coloca as informações fiscais. Ó, liberei para o MRP colocar as necessidades de compra, fabricação, lead time, lotes, entendeu? Então a gente passa por esse processo todo, tá? Várias empresas estão usando isso, Ninja. Então, o cadastro de produto é muito importante. Então, a importância da engenharia do produto. A definição da estrutura, é claro que eu falei, o Bill of Materials, que é o bom. Relação entre itens. Matérias-primas, subprodutos, acabados. Foi o que eu expliquei para você aqui. Impacto no planejamento e apuração de custos. Aí já entra o quê? MRP e MRP2. Beleza? Então aí já entra na apuração de custos, planejamento da produção, necessidades de compra. Mas se a estrutura estiver errada, vai comprar errado. Vai fazer errado, o custo vai ficar totalmente fora do que o planejado. Então, dicas ninja para o cadastro perfeito. Atenção às unidades de consumo versus estoque. Sempre vincular o produto ao roteiro de operação certo. Né? Então, eu tenho um produto, eu vou ter um roteiro de operação. Qual é o roteiro de operação que eu vou ter lá na minha engenharia? Do pendrive, eu tenho a soldagem, eu tenho a montagem, eu tenho a embalagem, então tem os centros de trabalho que eu vou colocar lá. Aí, porque quando eu for colocar, é uma sequência dentro da minha fábrica, da minha operação, já entra no MRP2. Cadastrar parâmetros de controle de estoque, se é estoque mínimo, estoque máximo, ponto de pedido, eu preciso ajustar tudo isso, beleza? Porque para não afetar o financeiro, eu não ter estoque sobrando também, né? E nem faltando. Erros mais comuns dentro do Proteus, Ninja. Produtos cadastrados sem unidade de medida padrão. É peça, é caixa. Você não colocou a unidade correta, vai sair errado. Falha na definição dos níveis de produção, aquilo que eu falei, tem a estrutura. Então, mais para frente, eu vou mostrar a estrutura do pendrive, como que é o pendrive, dentro do pendrive, o que ele tem, toda a estrutura bonitinha. Então, ali você tem toda a estrutura, tem o roteiro de operação, tudo isso você vai ver dentro da nossa formação, Ninja. Ignorar o impacto no custo e na produção. Resumo, Ninja. Produto bem estruturado, processo industrial controlado. Foco na padronização e integração entre módulos. Então a gente tem que deixar tudo bonitinho as informações, já. Agora que você entende a importância da estrutura correta, prepare-se para construir seu primeiro cadastro Ninja no Proteus. Então a gente vai ver nessas aulas, nas próximas aulas, nessa degustação aqui. Lá dentro a gente mostra passo a passo, porque eu vou começar desde a engenharia de produto até a produção, até a integração com a fábrica, chão de fábrica. Então, se prepare. Na próxima aula a gente vai partir aqui para como configurar de forma eficiente o roteiro de operação. Até mais!